Gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui para contar uma história muito triste. É sobre um menininho, um garotinho, gente, de 7 anos. Um garotinho, né? Um anjinho de 7 anos de idade. Uma história muito triste que eu vim contar sobre ele. Escutem o vídeo, né? Porque pode ajudar muita gente, sabe? Pode ser uma ajuda para muita gente, né? Para as mães abrir os olhos, né? Sobre o que seu filho sente. Então, você não ignorar as coisas que seu filho fala que tá sentindo, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Assista o vídeo todo, tá bom? Pra vocês ver o tanto que é importante, né? Pra todas as mães e pais, né? Então, eu vou contar essa história, é história real, gente. Não é uma história. É um caso real, tá bom? Então, eu vou contar aqui, começar. Câncer. O câncer, gente, tá em alta. O câncer tá em alta. Tá quase parecido com uma gripe. Ó, câncer infantil, câncer em crianças. Aí o título, o que que é o título? Dor, dor de barriga, dor de barriga leva à descoberta de um tumor gigante em um menino de 7 anos, né? Então vamos lá para a história dele, né? Então, por causa de uma dor de barriga, né? A mãe descobriu que na verdade ele tinha um tumor gigante, que na verdade era câncer. Então, vamos lá para a história então, né? Ó, Gael é o nome do menininho, né? Gael de 7 anos, sempre foi uma criança alegre, ativa e saudável, aparentemente, né? Até que em setembro de 2021, foi agora em 2021. Em setembro de 2021, o pequeno Theo, né? O pequeno Gael, desculpa, né? O pequeno Gael reclamou de uma dor pontual na barriga, né? Reclamou de uma dor na barriguinha, né? Enquanto estava na escola. Ao ser levado para o hospital, o garotinho passou por exame de imagem que revelaram um tumor considerado gigante. Mais tarde veio o diagnóstico. Trata-se de um ganglioneuroblastoma, um tipo raro de câncer. Um tipo raro de câncer que afeta o sistema nervoso simpático, né, da criança, que afeta o sistema nervoso da criança, né? Tem aqui a fotinha dele. Eu nem posso postar a fotinha, né, gente? Ó, é, receber a notícia, a mãe, receber a notícia de um câncer infantil é extremamente desafiador para os familiares, né? Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer pediátrico, né? O câncer infantil representa cerca de 3% do total dos casos. E a doença vem avançando no Brasil. Os procedimentos de quimioterapia referentes ao câncer infantil aumentaram 6,2%, né, em 2023, né, em comparação com o ano anterior. Tá. Parece injusto, né, associar a palavra câncer a uma criança, né? Tá. Em entrevista a Crescer, Vanessa Marques, né, de 42 anos, conta que o processo do diagnóstico do filho foi bem longo, principalmente porque ganglioneuroplasma é um tumor silencioso. Ao levar o pequeno ao hospital, a mãe, que mora em Rio Verde, Mato Grosso do Sul, descobriu que a dor de barriga dele, né, que a dor de barriga dele não estava associada diretamente à doença, mas sim à compressão dos órgãos, né? Devido ao tamanho do tumor. Enquanto o câncer crescia, né? Gael estava assintomático, o que impediu uma intervenção mais precoce. Resumindo, né, gente? Infelizmente, gente, né? O câncer, maioria das vezes, né? Ele não dá sintoma, gente. A maioria dos cânceres, né? Ele só começa, né? Mostrar sintomas, né? Quando já tá, o tumor tá muito grande, né? Ou quando o câncer já tá muito avançado, é que começa, né? A pessoa começa a ter, depende de onde tá o câncer, né? Em qual local do corpo está. Aí você começa, né? Mostrar alguns sinais, né? Como câncer de intestino, né?
a pessoa, quando o câncer já está bem avançado do intestino, você começa a apresentar sangramento nas fezes, né? Se você tem sangramento nas fezes, corra para o hospital imediatamente e faça, né, uma faxina no seu corpo, né? Urgente no seu intestino, né? Resumindo, né? É, faça tudo que é exame que você puder fazer, né? Para investigar. Sem infraestrutura em sua cidade, Vanessa, que deixou o emprego para cuidar exclusivamente do filho, foi para a capital Cuiabá, em busca de atendimento especializado. Passamos cerca de 4 meses no processo de investigação e todos os exames apontavam para um ganglioneuroma, um tumor benigno de tratamento, mas que, pelo tamanho da lesão, era impossível operar, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, a princípio, gente, eles, né, os médicos achavam que era um tumor benigno. É isso que eles achavam, né? Só que na verdade não era, né? Ó, o prognóstico não era bom. Gael chegou a passar por uma remoção de parte da massa, sangrou muito. Ela relatou, o material foi enviado para a biópsia. Foi então que o pequeno recebeu a confirmação do diagnóstico. Ganglioneuroblastoma, em março de 2022. Dessa vez um tumor maligno que respondia à quimioterapia, né? Então, o tumor que ele foi descoberto, essa criança, né? Felizmente, né? O médico, né? Deu esperanças aos pais, né? Falou, ó, esse tumor, esse tipo de câncer, ele é tratável, né? Ele responde bem, né? As quimioterapia, né? E escute o restante da história. O momento em que você recebe o diagnóstico é o pior possível, mas no meu caso veio com um certo alívio. A mãe desabafou. Com o diagnóstico de câncer, abriu uma janela para tentarmos uma quimioterapia. Por mais desesperador que seja, ouvir que meu filho tinha câncer, ao mesmo tempo me trouxe certo alívio de pensar em uma alternativa, completou. Gael começou seu tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Por um tempo, Vanessa precisou mudar para a cidade. Foram 2 ciclos de quimioterapia e nesse período o pequeno sofreu a ruptura dos seus vasos linfáticos. Ficou com uma barriga enorme, não conseguia andar e já tinha dificuldade para se alimentar e falar, disse Vanessa. Gente, o Pequeno Príncipe em Curitiba é um hospital, é o melhor hospital de Curitiba infantil, né? Então, os melhores tratamentos para criança, né? Em Curitiba, Paraná, no Pequeno Príncipe. Hospital para criança, o melhor que tem, né? Para criança é o Pequeno Príncipe, né? Hospital de referência, né? Após passar 28 dias, analisando o caso, o pequeno, a equipe médica marcou uma nova cirurgia. Para retirar. Apesar dos desafios, né? Gael apresentou melhora e depois de um ano em Curitiba, teve alta para voltar para casa. Ele ainda faz um acompanhamento rigoroso, mas o tumor está estável e não vem impactando sua qualidade de vida. O estado de saúde dele é melhor possível. É uma criança feliz, sem restrições, com uma vida plena. A mãe comemorou, né, como conselho às famílias que vivem, né, situações semelhantes. Vanessa destaca: desistir não é permitido. Eu tinha todos os motivos para desistir, mas sempre acreditei que Deus poderia mudar a situação. Sempre há uma esperança. Como que você vai desistir do teu filho, né? Você não pode desistir de você própria, né? Como que você vai desistir de um filho, né? Não se desiste de um filho. Não se desiste de um filho. Jamais. Resumindo, gente, a criança, né, não sentia nada, né? Praticamente nada. Era uma criança saudável que pulava, né? E ela nunca imaginou que o filho dela, né, poderia ter algum problema tão grave, né, gente? E por causa de uma simples dor de barriga, né, que ele começou a relatar, né? E foi feito os primeiros exames, né?
E para você ter uma ideia, né? Às vezes os primeiros exames, né, não mostra o real problema, né? Os primeiros exames acusaram que era um tumor benigno, né? Só depois da biópsia, né, é que foi, né, feita a confirmação, né? Que é, na verdade, um tumor maligno, né? Um tumor agressivo, um tumor raro, né? E maligno, né? Depois da biópsia, né? Porque às vezes só os primeiros exames, o médico não pode ter certeza, né? Se é um tumor maligno ou não. Mas é isso, gente, resumindo, né? A gente não pode, sabe, que temos filho, a gente não pode ignorar qualquer coisa que seu filho relate. Seu filho falar, tô com uma dorzinha de barriga, e ele repete isso mais de uma vez, a gente tem que tentar investigar o que é isso, né? Fazer uma ultrassom, né, de abdômen total, né, pra ver os órgãozinhos dele, como é que tá, né, entendeu? A gente tem que, né, pelo menos, gente, a princípio, fazer uma ecografia de abdômen total. Por quê, gente? Eu quero falar da ecografia com vocês. Aí você pensa, eu não quero, né? Esse negócio do meu filho toda hora tá fazendo exame, pode fazer mal. Gente, o que faz mal é o raio-x, né? Agora, a ecografia, gente, a ultrassom, que é a mesma coisa, né? Ultrassom e ecografia, né? A ultrassom de abdômen total, ela não faz mal pra ninguém. Ela não faz mal. Você pode fazer quantas vezes você precisar fazer, a criança também, né? O que faz mal mesmo é o raio-x. Então, só na ultrassom, né? De abdômen total, já vai ver os órgãos ali, a maioria dos órgãos, né? Vai ver a bexiga, vai ver o rim, né? Inclusive, meu filho, né? Ele tem esse probleminha de dor de barriga, sabe? Eu também já fiz vários exames, sabe? Já, né? Já fiz ecografia, já fiz raio-x, entendeu? Já fiz vários exames, entendeu? E por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Com nossos filhos, né? Sentiu uma dor no pé, vai investigar. Isso aí que ele machucou. Não, tem que investigar o que é, né? Ainda mais se a criança se queixa, gente, mais de que uma vez. Ela se queixou mais de que uma vez de uma dor, você tem que ir correr atrás, né? E não ficar deixando o tempo passar. Você tem que escutar o que seu filho fala. Criança não mente quando está sentindo uma dor. Ele não mente. Ok, ele falou só uma vez, né? E não repetiu nunca mais, é uma coisa. Agora, seu filho falou uma vez, duas vezes, né? Três vezes que tá sentindo uma dor em tal lugar, você tem que ir, sabe, e investigar o que é. Então é isso, gente. Eu vim falar essa história, né? Do pequeno Gael de 7 anos, que descobriu esse câncer raro, né? E, mas que tá, o problema dele está, parece que não tá, ele não tá curado ainda, mas está estável, né? O problema dele. Situação muito triste, né? É sempre muito triste ver uma criança, sabe? Uma criança doente, né? Corta o meu coração, gente, né? De ver uma criança, né? Sofrendo. Uma criança tendo que passar por um tratamento tão pesado, tão sofrido, né? Que é o tratamento do câncer, né? É muito triste mesmo.